Do livro Renúncia, parte 2, capítulo 7, A Despedida, página 446. Fitando-o com nobreza de ânimo, ela respondeu: Não nos consta que o mestre se afastasse do mundo para servi-lo. O Evangelho não o apresenta enclausurado ou recolhido à ociosidade da sombra. Pelo contrário, Jesus atravessou a pé grandes extensões da Palestina, ensinando e praticando o bem. João Batista, nas anotações de Lucas, tem uma nota de Emmanuel. Lucas capítulo 3, versículo 17, nota de Emmanuel. Novo revela como o trabalhador que tem a pá nas mãos. Seu apostolado foi integralmente de realização e movimento. Era impossível atender à salvação do mundo afastando-se de suas necessidades. Por essa razão, vemos que o Messias, entre fariseus e publicanos, nas festividades domésticas e nos ajuntamentos da praça pública, dando cumprimento à sua missão de amor. Como poderemos servir a causa divina inclinando-nos à preguiça sob o pretexto de uma falsa adoração? Muitas de nós, religiosas, deixamos os afetos familiares para consagrar todas as energias ao serviço do Cristo. Mas de que natureza serão esses trabalhos? Acreditais, Frei Osório, que Jesus necessite de mulheres ociosas? Não admitais semelhante absurdo. A atividade do Mestre a que fomos chamadas é a de colaboração com o seu devotamento na causa da paz e da felicidade humana. Em torno de nossos conventos há mães que choram sobre o guante de necessidades cruéis, criancinhas abandonadas que requisitam socorros urgentes, velhos respeitáveis totalmente desamparados. Seria razoável a continuação das atitudes convencionais de falsa devoção quando Jesus prossegue pelos caminhos animando e consolando? Por vezes, Padre, em nossas missas solenes, quando o luxo dos altares impressiona os nossos olhos, julgo que o Mestre está às portas do templo, confortando as viúvas descalças e rotas que não puderam penetrar no santuário pela deficiência das vestes. Por que manter o rigor das regras humanas quando o ensinamento da caridade cristã é tão simples e tão puro? Por que repetirmos uma prece 1000 vezes nas festas de Santa Cruz e negarmos 2 minutos de palestra carinhosa ao infortunado? Não seria essa nossa estranha atitude a perfeita personificação daquele sacerdote indiferente da parábola do bom samaritano? Não considero a fé um meio de obter favores do céu ao sabor do nosso alvedrio pessoal, e sim um tesouro do céu que a terra está esperando por nosso intermédio. Profundamente despeitado e surpreendido, Osório aproveitou pequena pausa e objetou: Suas ideias denotam exaltação doentia no desempenho de deveres inerentes ao meu cargo. Condeno-as em bloco. E que entendeis por vosso cargo? Perguntou Alcione com intenso brilho no olhar. Todos os homens dignos têm tarefas respeitáveis, por mais simples que pareçam. Um sacerdote, porém, recebeu do céu missão divina. Um padre deveria ser um pai. Entretanto, vede, os discípulos sinceros escasseiam em todas as comunidades. O mundo está cheio de eclesiásticos, mas só pode contar com raríssimos missionários. Isto é um insulto à autoridade da Igreja, acrescentou o interlocutor irritado. Estás enganado. Minhas afirmativas podem ser uma apreciação de nossa miserabilidade neste mundo, mas não podemos esquecer que a Igreja do Cristo é inviolável. Nossas fraquezas não a atingem. Vejo que sua opinião é a dos que trabalham atualmente pela destruição da fé. Grande equívoco é o vosso, Frei Osório. Ninguém destruirá na terra a Igreja de Jesus, ainda que todos os homens se conluiassem contra ela.
o Instituto Cristão continuaria puro e intangível. Devemos considerar, contudo, que todos os elementos humanos colocados a seu serviço sobre a terra hão de ser necessariamente modificados. Nossos templos frios e impassíveis serão transformados mais tarde em casas de amor, como lares de Deus, onde as criaturas possam encontrar o verdadeiro culto da sua inspiração e do seu amor sublime. Os conventos deixarão de ser âmbitos de sombra, para que o Mestre neles identifique tabernáculos da fé e caridade puras. Nós, monjas, teremos interpretado o serviço divino de outro modo, escalonando pelos hospitais, creches, asilos e escolas. O capelão contemplou assombrado e exclamou com ironia: com toda essa veia profética que nos prediz a nós outros, os sacerdotes. A filha de Madalena fixou-a com serenidade e sem hesitação redarguiu: vós, por certo, compreendereis, afinal, que os interesses pecuniários deverão desaparecer das casas consagradas ao Cristo. Por essa época, talvez vós, os padres, sereis como Paulo de Tarso, repartindo a tarefa entre o tear e a pregação, para que a igreja não seja acusada por nossos irmãos de humanidade, para que a igreja não seja acusada por nossos irmãos de humanidade. Sereis vós como Simão Pedro, fiel até ao fim, depois do período de negação? Depois do período de negação. Longe de esperar resposta decisiva e profunda como essa, o delegado-geral arregalou os olhos e disse colérico: a senhora é uma herética. Se a sinceridade e a verdade são heresias, para o vosso critério pessoal, honro-me em servir ao Senhor com a minha consciência. Tomando atitude terrível, qual se maquinasse odiosa vingança, Osório acentuou: ignora que poderia processá-la e punir-lhe o atrevimento? Sem qualquer vislumbre de receio, a filha de Cirilo respondeu: estou certa de que poderão cair sobre mim todos os males do mundo. Não o estou menos que Jesus tem todos os bens para me dar. E como se iniciasse o sumário dos pontos essenciais da futura sentença, Frei Osório continuou: pela sua desconsideração aos nossos teólogos mais eminentes, poderá ser acusada como rebelde e traidora aos princípios da fé, partidária dos diabólicos luteranos, passíveis das mais fortes represárias. Deus conhece o meu íntimo e isso me basta, murmurou a filha de Madalena com sincera humanidade. Por suas interpretações audaciosas do Novo Testamento, a ponto de seduzir diversas companheiras para o seu cisma, a senhora deverá conhecer naturalmente os tantos segredos da velha magia. O mestre, por muito amar, acentuou Alcine tranquila. Foi tido em conta de feiticeiro por muitos religiosos do judaísmo. O capelão inspetor dissimulava a grande surpresa que o invadia de minuto a minuto pela inesperada resistência e prosseguiu: a senhora tem desviado na qualidade de subpriora inúmeras e preciosas dádivas feitas ao estabelecimento, graças a um serviço desordenado de falsa piedade pelo próximo, com descaso completo dos interesses de Deus. Não creio que os interesses de nosso Pai Celestial, esclareceu a interlocutora, se adstringam e se agitem entre algumas paredes de pedra. E enquanto estiver a meu cargo qualquer função religiosa, o dinheiro recebido atenderá não somente às nossas necessidades, mas também às de quanto possam receber os benefícios dessa instituição, convicta como estou de não haver obras sem fé, nem fé sem obras. Mas poderá pagar muito caro essa maneira de ver. Não são raros os religiosos condenados por latrocínio. Compreendo até onde desejais chegar com semelhantes alegações, mas a verdade é que nada possuo além do meu hábito.
Isso não impede que tenha comparsas fora destes muros. Alcione fixou nele um significativo olhar e acrescentou: Não posso impedir o vosso julgamento. Todavia, posso afirmar que estou satisfeita com o juízo de Deus em consciência. Reconhecendo-lhe a inquebrantável firmeza, Osório acentuou rancorosamente: Denunciá-la-ei ao Santo Ofício. Disponho de poderoso amigo junto do Inquisidor-Mor de Madrid, que pode fazê-la expiar tão grandes delitos. A religiosa manteve-se impassível diante da raivosa e grave ameaça, murmurando muito tranquila: Podeis proceder como quiserdes. Quanto a mim, intercederei por vós em minhas orações, e tenho em Jesus um amigo forte que pode absolver-vos. Em seguida, retirava-se para os serviços internos, deixando o capelão inspetor rilhando os dentes. No dia seguinte ao incidente, que ficara ignorado para a própria superiora, em virtude do silêncio a que se recolhera a filha de Cirilo, Frei Osório viajou para Madrid, arquitetando os planos mais perversos. Depois de apresentar capcioso relatório ao geral da ordem, procurou seu amigo Frei José do Santíssimo, um dos auxiliares do inquisidor-mor, a quem denunciou a religiosa de Medina del Campo, solicitando com empenho o emprego de sua influência para que Maria de Jesus crucificado fosse punida por suas tendências luteranas, recebendo aprovação aos seus propósitos sinistros. Frei José do Santíssimo era Carlos Clênaga, transformado em jesuíta. Depois da tragédia conjugal em que sentira espezinhados os seus brios de homem, o pupilo de Damiano voltara à vida religiosa, como um derrotado da sorte em supremo desespero. A princípio, lutara com certa dificuldade para conseguir seu intento, mas a doação de todos os seus bens à Companhia de Jesus lhe abrira as portas da famigerada comunidade dos inquisidores. Acreditava que Alcione estivesse feliz na América, talvez casada com um homem digno de suas qualidades de santa, e, deixando-se levar pela desesperação, procurou instalar-se no Santo Ofício, a fim de perseguir os que lhe haviam infelicitado o lar honesto. Coração amoroso, embora Clenaghan estava agora completamente enceguecido pelo ódio. Sentindo-se um náufrago nos planos da vida, não encontrava em sua fé forças para confiar plenamente em Cristo e dava pasto às mais venenosas disposições de vingança. Depois de alguns anos em que demonstrara hostilidade franca à sociedade humana, foi admitido à posição de relevo pelo inquisidor-mor da capital espanhola, num cargo de confiança em cujo desempenho conseguira realizar seu intento, perseguindo o sedutor da mulher, fazendo-o recolher a sombrio cárcere em Córdoba. Pouco a pouco esquecia os nobres ideais do pretérito, as antigas palestras de Ávila, as observações do tutor, os conselhos e a exemplificação de Alcione dormiam-lhe no coração, meio esquecidos. Por vezes, interpelava a si mesmo se não teria sido demasiadamente sentimental no passado distante. A atmosfera pesada e sufocante dos interesses mesquinhos do mundo entorpecia-lhe o espírito. Recebendo a queixa de Frei Osório, um de seus colaboradores fiéis na perseguição movida aos desafetos de Castela Velha, o auxiliar do inquisitor prometeu-lhe integral apoio sem nenhuma hesitação. E por isso mesmo, o capelão inspetor, apossando-se de alguns documentos, voltou à medida acompanhado por 2 guardas incumbidos de efetuar a prisão da religiosa denunciada. Osório, entretanto, conhecendo o grau de estima que a filha de Cirilo desfrutava entre as companheiras, absteve-se de falar em medida tão grave, deliberando comunicar que a irmã do Carmelo seria levada a Madrid
para algumas admoestações necessárias. Para este fim, determinou-se realizar-se uma assembleia interna, à feição das que se verificavam no capítulo, e logo que reuniu a congregação, começou a falar com acrimônia. Solicitei a reunião das dedicadas servas do Cristo que se abrigam nesta casa para comunicar que o nosso irmão, nosso muito digno Padre Geral, de comum acordo com outras autoridades das virtuosas filhas do Carmelo, deliberou convidar a subpriora Maria de Jesus Crucificado a comparecer a Madrid para receber algumas instruções indispensáveis à administração desse convento. Como capelão inspetor, fui obrigado a expor perante os sapientíssimos diretores da ordem as deficiências dessa instituição, onde os serviços da fé têm sido grandemente sacrificados pelo contato quase incessante com o mundo profano. A longa enfermidade da superiora deu aso a que sua substituta ameaçasse esta obra por excesso de idealismo. O intercâmbio com os profanos resulta sempre em escândalo nas cruéis tentações de contato com os impenitentes. Assumindo o compromisso de orientar as vossas atividades, tenho de agir com a prudência de um pai, a fim de que não percais a graça do Senhor. Nossa irmã, portanto, será devidamente admoestada e receberá em breve tempo as novas normas de serviço da instituição, esperando eu que compreendais a excelência desta medida, com o espírito de humildade que sempre foi o luminoso apanágio das servas do Carmelo. No entanto, sem trair a caridade da Igreja, a subpriora tem a palavra para qualquer explicação que considere oportuna perante esta Assembleia. Alcione percebeu o véu da hipocrisia ao ocultar a hediondez daquela atitude. As companheiras contemplavam-na ansiosas, a maioria conhecedora do condenável procedimento do sacerdote. Aguardava com interesse a sua reação justa. Mas num minuto, a filha de Madalena compreendeu que abrir luta seria atirar a comunidade de moças frágeis contra inimigos perversos e poderosos. A seu ver, devia caminhar sozinha para o sacrifício. Enquanto ouvia os conceitos fingidos do inspetor, lembrava o velho padre Damiano. À frente dos olhos da imaginação, rememorou as reuniões carinhosas do ambiente doméstico de Ávila e pareceu ouvir as respostas do religioso às suas perguntas infantis. Quando lhe dissera que o círculo do martírio para os cristãos sinceros era agora o mundo e que as feras seriam os próprios homens, deparava-se-lhe o ensejo de verificar a exatidão daquele acerto. Frei Osório, que dissimulava tão bem o verdadeiro móvel da sua animosidade mesquinha, certamente disfarçava em admoestação alguma pena mais dolorosa e mais cruel. Não desdenharia, porém, o testemunho que o Senhor lhe oferecia. Longe de envolver as amigas e irmãs num movimento geral de confusionismo religioso, levantou-se dignamente depois de interpelada e murmurou: para mim, Frei Osório, todas as humilhações serão poucas, como todos os nossos testemunhos de amor e reconhecimento a Jesus nunca serão devidamente dilatados. Estou pronta a atender vossas ordens. Nada mais tenho a dizer. A amarga expressão de desânimo abateu-se sobre as companheiras. Com um ar de triunfo, o capelão voltou a dizer: deverá então a subpriora estar preparada para seguir amanhã ao romper d'alva. A assembleia dissolveu-se sob penosas impressões. Mais tarde, Alcione dirigiu-se à cela da veneranda superiora e confidencialmente cientificou-a de todos os fatos. A velha amiga abanou a cabeça desconsolada e sentenciou: prepara-te, minha filha, para testemunhos amargurados. Assim te falo, não com o fim de intimidar teu espírito carinhoso e sensível. Falo-te na qualidade de mãe espiritual.
prestes a partir deste mundo e cansada de espetáculos atrozes e de experiências ingratas.